Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, mais uma semana, veja só como passa rápido, hein? Já estamos na nossa sexta videoaula de arte, referente à semana do dia 15 de junho, para o quinto ano B, e já para o quinto ano A, dia 22 de junho. Olha só. Bom, gente, eu recebi aqui fotos de máscaras africanas incríveis, criadas e confeccionadas por vocês. Parabéns pelo empenho, pela dedicação, parabéns também pelo envolvimento da família. Eu agradeço muito. Estamos juntos, né? Nesse momento. Eu fico muito feliz aí por todos nós estarmos unidos nesse empenho e nessa grande luta pela educação, né? Muito bem. Então vamos lá para a nossa sexta videoaula. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a arte barroca, uma arte que vem lá da Europa nos anos de 1600, olha só quanto tempo, entre 1600 e 1700. E tivemos aqui no Brasil um artista muito importante, que se chama popularmente Aleijadinho, mas vamos conhecer ele mais de perto, inclusive o nome verdadeiro dele. Vamos lá? Muito bem. Então, aqui está o nosso querido Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Está uma pintura aí dele próprio, um autorretrato. Olha só que interessante, né? Na verdade, não temos provas de que ele que fez essa pintura, tá? Deste retrato aqui, né? Aleijadinho, ele viveu em Minas Gerais, nasceu lá em Minas Gerais, hoje na cidade que se chama Ouro Preto, mas que em um bom tempo se chamou Vila Rica, a nossa primeira capital do Brasil. Sabiam disso? A nossa primeira capital do Brasil se chamava Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Veja só. E naquela época, imagina, né, por volta ali de 1600, 1700, na época que Aleijadinho viveu em 1800, né, ele vivia num lugar onde as influências da cultura de Portugal era enorme, inclusive de como as artes deveriam acontecer. Então, vamos ver as obras que este homem fez, um artista tão importante. Olha só as esculturas que ele fez. Deixa eu até me diminuir aqui. Temos mais uma pintura de Aleijadinho, tá? Ele, importante artista, que o pai do Aleijadinho, ele era um engenheiro na época, né? Ele projetava as igrejas, né? Um grande, importante homem lá em Minas Gerais. Só que o pai dele conheceu uma mulher, né? A mãe do Aleijadinho, que na época ainda era escrava, acontecia escravidão aqui no Brasil. Olha só. Então, o Aleijadinho nunca foi respeitado por isso, né? Porque a sua mãe era uma escrava. Veja só que absurdo, né? Naquela época. Mas ele acabou sendo respeitado pela sua arte. Temos aí duas esculturas de exemplo. Atrás de uma dessas esculturas vocês podem ver tem um pedacinho de uma igreja, porque o Aleijadinho também projetava a igreja, ele desenhava como seria a arquitetura, não só de igrejas, mas também de casas. Mas ficou muito conhecido pelas igrejas que ele projetou, tá bem? Nós temos aqui duas esculturas, né? Uma escultura feita, talhada na pedra, chama Pedra Sabão, essa que está aqui pertinho de mim, tá bom? É uma escultura de um dos
um dos seguidores de Jesus Cristo, né? De um dos importantes personagens aí, o meu Senhor do céu, esqueci o nome. Ai, ai, ai. Profetas de Jesus Cristo. Exatamente, tá? Então, é isso. E ali, Jesus Cristo, que foi talhado em madeira, tá? Então é uma escultura feita na madeira, tá bom, gente? Desculpa a falha da minha memória aqui. Eu até pensei em cortar essa parte do vídeo, mas não vou cortar não, porque é assim que acontece, na verdade. Às vezes a gente esquece algumas coisas. Mas aí está, os profetas, né, de seguidores de Jesus Cristo, tá bem? Então, olha só essa pintura também retratando Aleijadinho. Agora, por que este nome Aleijadinho, né? Bom, naquela época ele sofria, né, de algumas doenças sérias, que até hoje existem essas doenças, mas hoje nós temos medicamentos, tratamentos, e ele sofria de uma doença muito séria e que ele não tinha recuperação natural do seu corpo, né? É uma doença que se chama lepra, né? Então, se, por exemplo, ele se cortasse, né, demoraria muito tempo para que acontecesse aí a cicatrização desse corte, tá? Então, por isso o apelido dele de Aleijadinho, ele, né, era todo, infelizmente, com alguns cortes mesmo. Ele também tinha algumas partes do corpo quebradas, que os ossos não voltavam como era. Então, ele teve, por não ser respeitado, como eu já expliquei para vocês, por conta da origem dele, né, porque a mãe dele era uma escrava, e também por conta da saúde, porque é uma doença altamente contagiosa, né? Hoje já temos tratamentos bem eficazes que isso não acontece, tá bom? Então, é interessante saber um pouquinho da vida deles. Inclusive, lá na etapa 1, tem um link de um áudio, né, que vocês vão escutar, né? É um áudio de uma coordenadora lá do Positivo de Curitiba, e que ela conta, né, é o áudio de um livro que conta a infância do Aleijadinho. Vale a pena vocês escutarem, tá bom? Então, clica lá no primeiro link ali, que conta um pouquinho sobre a infância do Aleijadinho, tá legal? Na etapa número 1. E na etapa número 2, veja só, é um vídeo curtinho, rapidinho, também vale a pena, que fala um pouquinho sobre a vida e a obra deste grande artista brasileiro. Tá legal? Gente, nós estamos conversando sobre um conteúdo que está no nosso livro de arte, na página 18, 19 e 20. Ok? Então, vamos seguir aqui, vamos ver uma outra imagem. Vamos lá. Olha só essa escultura em madeira. É impressionante o que Aleijadinho fazia, né? A expressividade dessa escultura. Isso é uma característica do barroco que eu falei. O que é o barroco? É o nome que se dá por um período histórico, né, que aconteceu na Europa, no todo Ocidente, né, no mundo, e que tinha que ter essa dramaticidade nas artes, né? As esculturas sempre eram tristes, dramáticas, tá certo? As pinturas também escuras e dramáticas, tá bem? Então, olha só essa escultura que incrível de Aleijadinho, tá? Lá numa cidade que se chama Congonhas do Campo, também em Minas Gerais, tem lá muitas esculturas que ele fez que retrata aí a paixão de Cristo, né, os últimos dias de Cristo até ele ser crucificado, as passagens, né, então são várias capelas e dentro de cada capela tem essas personagens
bíblicas esculpidas em madeira, como essa que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, é incrível. Essa peça ela foi exposta em uma exposição no museu em São Paulo, e foi tirada essa foto pela TV Gazeta, por isso que tem um Gzinho ali em cima, tá? Então vamos para a próxima imagem. Vão guardando essas imagens que vai ser importante para a nossa prática de hoje, hein? Olha só, essa escultura também está localizada nessa cidade que eu falei, Congonhas do Campo, tá bem? É uma escultura feita em pedra, diferente da outra escultura que acabamos de ver, em pedra sabão. Pedra sabão, uma pedra que também foi a mesmo material que foi feito o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, tá bom? Essa pedra sabão. Por que o nome pedra sabão? Porque é uma pedra fácil de trabalhar pelos escultores, tá? Uma pedra mais fácil de ser esculpida, tá legal? E falando em sabão, olha lá, vamos realizar uma escultura utilizando sabão. Isso mesmo. Então olha só, lá na página 19, na seção Vamos Brincar, né, tem lá uma sugestão para vocês realizarem uma escultura usando sabão. Veja só que interessante. Tá certo? Como assim, professor? Bom, eu separei aqui então um vídeo para vocês, também de uma professora muito bacana, né, de arte, olha lá, e que ela explica direitinho a diferença de escultura e modelagem, vale a pena assistir, tá? E o mais importante, ela nos ensina a técnica de esculpir em sabão. Então, vale muito a pena para vocês realizarem essa atividade, tá legal? Olha, fica a dica aqui para vocês, tá? Quem não quiser fazer a escultura usando o sabão, se tiver dificuldade de conseguir um sabão, né, que é aquele sabão, são tabletes, né, sabão de coco, sabão de glicerina, né, como assim a apostila indica para vocês, tá? Sabão, fala sabão de pedra, né? Mas quem não conseguir esse material pode fazer com massinha de modelar. E quem não tiver massinha de modelar, tem muitas receitas na internet que vocês podem pesquisar e realizar. É muito fácil também fazer uma massinha de modelar em casa. Mas o principal, e o que o nosso livro de arte indica, que eu também indico, é a realizar uma escultura utilizando sabão. Vale muito a pena. Vamos ver um trecho? Olá! Hoje eu vou ensinar como fazer escultura em sabão de coco. Mas antes, vamos à diferença entre modelar e esculpir? A modelagem é a... Vou pôr um pouquinho aqui para frente para vocês verem a parte da escultura no sabão. Tá bom? Olha lá. Agora com o projeto pronto, você vai usar o palito de churrasco para desenhar a flor no sabão e toda a área em volta será retirada para criar um relevo. Eu praticamente usei apenas a colher para fazer a escultura. Com os dois lados você consegue diferentes maneiras de cortes, raspagens e detalhes. Caso perca a marcação inicial, desenhe novamente com o palito de churrasco para saber aonde você tem que ir. Olha só que legal, tá? Na apostila, lá na página 19, na seção Vamos Brincar, pede para que vocês utilizem caneta, né, para fazer essa parte aí do palito de churrasco. Também funciona, tá legal? Também pode usar uma espátula, como está ali, ou uma colherzinha de café, tá bom? É muito tranquilo, vale a pena. Professor, que tema que eu vou fazer? Eu posso fazer essa flor? Pode fazer essa flor ou pode se inspirar nas esculturas do Aleijadinho. Quem vai se arriscar, hein? Quem consegue fazer alguma coisa parecida com o que o Aleijadinho fazia? Bom, gente, então é isso essa semana. Fica aqui meu abraço e olha só, hein? O quinto ano B vai se encontrar com o professor no dia 17 de junho, numa live ao vivo. E também lá no dia
1º, deixa eu confirmar aqui para vocês, lá no dia 1º de julho, tá? O 5º ano B também tem uma live, tá? Às 2 às 3 horas da tarde. Agora o 5º ano A, a nossa próxima live, como já conversamos e já combinei, está marcada para o dia 29 de junho, às 9 horas da manhã. Está lá no nosso roteiro. Combinado, gente? Então, nos encontramos. Até já, um beijo, um abraço, um pão de queijo. Tchau!